Oi, pessoal, estamos aqui hoje dando início nesse projeto maravilhoso aqui na Daporte Academy e hoje nós vamos bater um papo sobre planejamento tributário com um especialista que eu já vou apresentar para vocês. Hoje eu estou aqui com o Mário. Tudo bem, Mário? Vai dando tudo jóia. O Mário tá tímido, o Mário é meu sócio, meu noivo e esse é o primeiro podcast dele, né, Mário? É o primeiro podcast, mas, como ela falou, tô nervoso, mas vai dar certo. Vai dar super certo. O Mário, ele é especialista também. Ele tem graduação em economia, me ajuda na parte de planejamento tributário também. E temos aqui vários conhecimentos nessa área. E eu vou apresentar para vocês o meu amigo Hausley, que eu tenho a honra de trazer aqui nesse podcast hoje. Hausley, muito obrigado pela sua presença. Fala aí para o pessoal um pouquinho do seu currículo. Dani, Mário, obrigado. Uma honra para mim estar aqui, tá, pessoal? Com esses amigos queridos aqui, a gente veio da academia, né, da maromba para as finanças, né? Meu nome é Hausley, sou contador, especialista em planejamento tributário, sou professor também, com especialidade em docência do ensino superior. E estamos aqui, né, agora para a gente bater um papo para falar dessa nova reforma, algumas mudanças de imposto de renda e vamos lá. É isso aí, gente. Hoje a gente tem muito assunto, porque tem muita coisa em andamento para 2026, muita coisa que a gente ainda não sabe como vai ficar, né, Hausley? E eu já queria começar fazendo uma perguntinha para você. O que muda de forma geral nas regras do imposto de renda para pessoa física para o ano que vem, Hausley? Então, a gente vai ter aí uma mudança nos valores. Então, quem ganha até R$ 5.000 fica isento, mas essa isenção aqui, entre aspas, tá? Vai ser uma tabela progressiva, teve essa tabela, uma progressão onde você vai ter um ganho, né? E a partir de R$ 5.000, até R$ 5.000, tem lá uma tabelinha, vem progressão, R$ 5.000, a partir de R$ 5.000, até R$ 5.000, né, melhor, tá isento. Quem ganha de 5.000 em diante, 5.001 até 7.000 e... É 7.350. 7.350, tá vendo? O Mário, ele é bom nisso, né? O Mário No detalhe, né? ótimo no detalhe na Precisou memória. do toque cirúrgico ali. Precisando do toque cirúrgico, vai com o Mário. Que geralmente, assim, a gente meio que arredonda, né? Assim, 5.000 e 7.300, né? Põe 7.500 que dá certo. A gente, geralmente, como é 7.350, a gente sempre coloca assim, ó, 7.300, né? Uhum. E então, assim, até 7.300, tem lá também, começa a pagar, mas tem lá uma progressão. A partir dos 7.350, aí segue o baile, toca a vida normal. Aí é 27,5, aí sangra. 27,5 sem dó. Aí não tem para onde correr. Maravilha. Mas assim, explica para o pessoal que eu tenho recebido muitas dúvidas dos clientes a respeito da tributação, de quando que ela começa já a entrar em vigor, essa parte da isenção. Porque tem muita gente que vai declarar o imposto de renda agora no começo do ano que vem, acho que é em abril, mais ou menos, né? Às vezes prorroga até maio, e já está achando que vai ter isenção. Só que aí eu queria que você explicasse essa questão, né? Que entra em vigor, mas ainda é para o outro ano. Isso aí. É interessante, viu? Essa questão, Dani, ela é bem interessante, ela é simples, mas gera muito problema. Muita dúvida. Né? Muita dúvida, sim. Vai começar, teve a isenção, teve a mudança na tributação. O que as pessoas fazem? Sai correndo, achando que vai ser amanhã, que a coisa vai mudar. Mas não é bem assim. A mudança, ela houve, só que ela entra em vigor, e aqui que está o pulo do gato, ela entra em vigor em 2026. Ela entra em vigor em 2026. A partir de 2026 é que está vigindo, né, que a lei passa a valer. E ela vai ser executada em 2027.
Então, quem vai declarar imposto de renda agora em 2026, nós estamos em final de 2025. Quem for declarar em 2026, ainda é normal. Entenderam? A partir de 2027 é que as coisas vão seguir aí a nova legislação. E até puxando um gancho, né, de uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também, é que até para se planejar, né, a gente já consegue se organizar em 26 para ter um enquadramento tributário mais eficiente em 2027. Isso é importante, porque, sobretudo, a gente estava falando ainda agora aqui nos bastidores, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso. A gente deve falar mais para frente, mas a gente vai entrar em aluguéis, né? Então, assim, o importante é sempre estar buscando, né? Buscando informação, É se antecipar, né? sempre antecipar, buscar saber, né? Quem está aí na área das finanças, né? Vocês aí que a gente também vai falar daqui a pouco, do famigerado LCI, LCA, Porque tem os investimentos ainda, o- né? aquele. Eu esqueci o nome, como é que é? O CRI, CRI, CRA, né? Essas coisas aí, tudo. Então acaba gerando muita dúvida. Então, quem tá lá, né? Mexe com isso, quem tem interesse nisso, é bom sempre estar antenado, né? Uhum. E E aí? agora eu vou até aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui que às vezes as pessoas também têm essa dúvida. Eu tô fazendo aqui a porta-voz dos clientes, né? Que os clientes mandam as perguntas pra gente e a gente traz aqui pro especialista, né? Como se diz, se vira aí na resposta. Sei lá, Mas pra não me explica, pegar, mas né? explica pro pessoal o que entra dentro dessa renda de isenção de 5 mil, por exemplo. Seria o salário dele? Como que seria... Você consegue explicar o que seria esses 5 mil? Por exemplo, às vezes a pessoa recebe um aluguel, tá dentro ali desses 5 mil. Que É, tipo de renda, né? Todas as rendas que entram para ele, como que seria isso? porque assim, geralmente a gente tem uma visão muito do CLT, né? Exatamente. Então, quem tá ali, as pessoas vão, quando falam em imposto de renda, primeiro que elas acham que vão pagar, né? E tem muita gente que não, sabe, né, Mário? sim, A gente até já falou lá na academia, a gente até trocava umas ideias em relação a isso, assim, eu vou pagar imposto de renda? Não, às vezes você tá obrigado a declarar, né? e até te antecipando, lá na gestora a gente trabalha com um fundo estruturado. São estruturas bem grandes, bem complexas e tudo mais. Por vezes a gente consegue montar uma estrutura muito, muito grande que paga uma alíquota efetiva ali de imposto mínima. Às vezes, às vezes sem correr nenhum tipo de tributo. Tudo aproveitando, num bom sentido, as brechas ali que a norma oferece. É Então, mesmo? não necessariamente você vai pagar. Você é obrigado a declarar. E vocês fazem Faz o planejamento, né? vocês fazem esse O planejamento, né? tributário. Uhum. No Então, caso, Pois é. no caso da gestora, quando a gente vai montar a estrutura do fundo, por exemplo, Uhum. um fato que a gente olha muito, com muito cuidado, é onde a gente pode ter um benefício tributário. Não, isso é totalmente válido, né? A gente tem, inclusive, assim, aí a gente entrando um pouquinho num assunto assim um pouquinho mais técnico, a gente tem a evasão fiscal e a elisão. e a elisão, Sim. né? Fiz o dever de casa. Não, eu tô vendo, não, aqui na Daporte tá todo mundo, viu, pessoal? Olha aqui, ó, aqui vocês estão na mão de especialistas, né? Então, assim, a elisão fiscal, ela é totalmente válida, né? A gente se utiliza das brechas da lei, a gente se utiliza de subterfúgios legais para diminuir carga tributária. Tudo bem, tá ótimo, é assim mesmo. Aliás, esse é o jogo, né? Isso. É para isso que a gente está aqui, né? Inclusive, Hausley, não sei se você deve estar acompanhando, né, que é da sua área, mas tem muita empresa antecipando pagamento de dividendo esse ano. Distribuição né? de A lucro. distribuição de lucro, justamente para fazer essa... Para não entrar nos 50 mil mensal ali, 600 mil ano que o governo colocou. Porque assim, aí a gente
entra numa questão de bitributação, né? E a gente vai ter uma bitributação legalizada, né? A partir aí dos 50 mil, quem distribui lucro, porque assim, como é que funciona? Até então, como é que funcionava? Você tem ali sua empresa, abre sua empresa, e a sua empresa ali você tem as suas operações. Dentro da sua operação, se você é do Simples Nacional, você paga imposto de renda, paga contribuição social, paga todos os tributos. Só que paga tudo isso numa única guia, que é a guia do Simples. Ok? No final do ano, você faz ali a apuração do lucro, vê se a empresa teve lucro, né? Primeiro, para poder distribuir. E distribui isento. Distribuir isento. Por quê? Porque toda a tributação havia sido paga já na sua pessoa jurídica, nas suas operações da pessoa jurídica. Então tinha essa isenção. Com essa nova reforma aí também, depois de pagar lá as guias, depois de pagar todos os tributos, o que acontece? A distribuição do lucro que outrora era isento, aí agora vai ser tributado. E vai seguir a mesma ideia, tá? Uhum. Vai ter uma progressão lá que vai até 10%. Então, a partir de 50 mil mensal, tem uma porcentagem 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, até chegar nos 10%, que é o limite. Salvo se eu não estiver enganado, Mário, 1.200.000. 1.200.000. É, 1.200.000 é 10%. Tá vendo, né? Até 1.200.000, aí chegou em 1.200.000, ali que eu Mas esse é fácil de lembrar, porque começa em 600 mil ano. 1.200.000 é 600 mil vezes 2. É fácil de lembrar. Tá vendo aí, ó. Estratégias do Mário. E é interessante que nesse imposto sobre as altas rendas, né? Curioso que tem alguns ativos financeiros, como depois, não sei se a gente fala disso agora ou depois. Como a gente falou, LCI, LCA, o próprio CRI, o CRA, que são isentos de imposto de renda. Então você não paga imposto de renda nele. Mas, uma vez que você excedeu os 50 mil mês, a renda oriunda deles entra para o cômputo da alíquota. Então é mais um modo ali de, entre aspas, penalizar o contribuinte. Entra nessa parte dos 50 mil da isenção, né? De dividendos. Você não paga o imposto de renda da LCI, da LCA, nada disso. Mas nessa alíquota que vai de 50.001 para frente, o que você recebeu desses ativos entra para o cômputo da alíquota. É claro que a intenção do governo aí, do ponto de vista de arrecadação, é majorar essa alíquota, né? Uhum. Não, sim, com certeza. A gente fez aqui a gente fez aqui, pessoal, como que fala? Um checklist. Um checklist, né? Mas o papo vai fluindo e assim que é bom, né? Exatamente. Por isso que é bom falar com quem entende, né? A conversa flui assim. E a gente acaba dando também muita informação boa para quem está assistindo a gente que se interessa pelo assunto. LCI, LCA, que a gente tanto preza, né? Porque tem essa questão, ela tem essa característica, é um tipo de investimento, de movimentação financeira que é isento. Esse arranjo, digamos assim, que foi feito, ele para isentar até quem ganha 5 mil, né, ao meu ver, assim, esse arranjo aí, ele acabou costurando. Ele acabou costurando, assim, porque o que você falou foi muito bem lembrado. Como é que funciona? Se eu tenho ganhos, não me interessa de onde vem o ganho. A questão é o ganho. Então, se eu tenho aluguel, vai somar o meu aluguel, vai somar o meu trabalho, vai somar mais uma outra fonte de renda, mais as letras aí, que eram isentas. Caiu nos 50 mil, tributa. Isso daí foi uma coisa muito bem costurada, né? Você usou uma palavra boa.
Arranjo foi uma bela palavra. Confesso que eu pensei várias outras. Arranjo não. Porque tem que usar palavras delicadas aqui, né? Arranjo foi bem mais singelo do que o que eu tinha pensado. Tem que saber falar. Mas é interessante porque o que eu percebo é que a cada dia que passa, né, o governo ele está apertando ali, né? Então, o planejamento tributário, o conhecimento vai fazer a diferença, desde o microempreendedor ali ou a pessoa física que investe pequeno até quem já investe mais, né? Então, essa tributação acima dos 50 mil, por exemplo, para aquele investidor grande que recebia dividendos acima de 50 mil, ele já vai sentir um pouquinho mais, né? Aí tem que fazer o planejamento para, como se diz, aquela parte que você falou, né? A parte fiscal, que o especialista vai lá e no detalhe ele consegue, às vezes, né, ajudar o contribuinte. A gente que está aí na parte tributária, né, na parte das finanças aí também, né, vocês aí, a da Porte, né, a gente vai ter um papel muito importante, muito crucial. Por quê? Porque hoje, nós, contribuintes, né, nós que estamos do lado de cá, nós não conseguimos fazer arranjos. Esse é um problema. A gente não consegue. Pessoal, vou falar aqui para os empresários aqui, para quem está nos ouvindo, não existe mais o que virar para o contador e falar assim, ó, o que dá para fazer? Esqueça. O famoso jeitinho brasileiro tá acabando, né? Esqueça. E não tem mais, não tem, isso é impossível, tá? Porque, vamos lá, a gente tem o Gov. Eu não tinha nem pensado em falar isso, mas... Mas é bom você trazer. Vai ser uma coisa interessante. Tem mais água aí pra gente? Tem sim. Já vou pegar para você. A gente tem aí o Gov. O Gov, todo mundo só respira com o Gov. Não tem como respirar. Sem o Gov. Você pensa assim, não, você tá brincando. Não, é sério. É impossível você fazer qualquer coisa. Tudo vai ter o lastro. Eu né? fui fazer o meu... Vou lá pegar sua água, ao vivo. Podcast é assim mesmo. Vai lá. Eu fui fazer o meu currículo Lattes. Senha do Gov. Então, tudo nosso hoje está nessa plataforma aí do governo. Tudo, absolutamente todas as informações. Então, o que a gente tem? A Receita concentra tudo. Ela consegue ver tudo. A gente tem uma tecnologia muito avançada no momento da fiscalização. O governo ele é muito eficiente para fiscalizar. Né? Se você pegar isso aí, ainda insere nesse contexto, inteligência artificial aplicada nesses programas de detecção, de cruzamento de dados. Qualquer mínimo sinal de manipulação ali, ela consegue enxergar. Uhum. Não, o governo ele é uma máquina super eficiente de fiscalização. Tá? Quem pensa assim, quem acha que o fisco, né? O fisco ele é ineficiente, muito pelo contrário, ele é uma máquina de fiscalização extremamente eficiente. E como todas as informações estão todas muito extremamente cruzadas, todas muito bem amarradas, então fica impossível fazer qualquer andar um risco fora da linha. Porque como o governo ele já tem todas as suas informações, o que a gente faz? A gente faz uma espécie de conferência às cegas. A gente faz um cruzamento de informações. Então, quando a gente declara o imposto de renda, a gente está fazendo um cruzamento de informações com o que o governo já tem. Então, esse mesmo Gov que você tem aí, o banco tem. Só que o banco chama e-financeira. O cartório tem. É alguma coisa. E-cartorário, não sei. Tem um de cartório, mas é para o usuário, que chama e-notariado. E-notariado. Mas eu não sei se é para questão fiscal, né?
o usuário tem essa plataforma. Mas ele deve pegar a informação de lá também. Aí as maquininhas de cartão também têm as suas informações para passar. Tudo isso é cruzado por uma máquina extremamente eficiente de fiscalização. Então, assim, a gente vai acabar tendo como a gente acaba tendo como função um papel fundamental para estar junto dos investidores, junto dos empresários, né? Microempreendedores, empresas de pequeno porte, por aí vai. E provavelmente você deve ver isso no seu dia a dia, mas a gente observa muito quando você vai ver o contexto de algum cliente ali e tal. É muito comum ver que ele poderia pagar muito menos imposto do que ele efetivamente paga, por uma estrutura tributária mal feita. Ele começa a operar de um certo jeito, vai crescendo, não se preocupa em ajustar, quando vê está pagando X de imposto, tem que pagar o imposto mesmo, mas pelo menos eu penso dessa forma, o mínimo possível, né? É isso aí. A elisão, né? Sim, E a gente é vê pra muito, isso é mesmo. muito mesmo. Tô falando isso porque o planejamento tributário é um grande tema, né? Porque você pode. É a sua, é a sua riqueza, né? É a sua riqueza. Entenda assim, né? Gente, vocês também da área financeira, quando a gente fala de riqueza, não é assim, é a sua riqueza no sentido de que você é um milionário. Não, a sua riqueza, seu trabalho, aquilo que você vai produzindo. A gente já paga imposto em cima de imposto, tributo em cima de tributo. E na hora de fazer um investimento, você ainda vai pagar mais do que o que deveria? Não dá, né? Tem que fazer esse A planejamento gente mesmo. fala que o governo é um sócio, né? É um sócio. É um sócio que você não tem como fugir dele. Não tem. Assim, uma coisa que eu venho percebendo também são aqueles empreendedores que estão saindo de pequeno, mas também não são grandes. Então, esses empreendedores, eles estão com muita dificuldade. A gente tem recebido muito cliente com medo de quebrar, justamente por isso, porque ele está saindo ali de uma alíquota pequena e agora ele não está sabendo o que fazer. Porque ele não é grande o suficiente para arcar com a parte tributária. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que repassar o preço para o consumidor final. Ele vai ter que aumentar, às vezes, o preço dele ali, porque ele vai ter uma carga tributária um pouco maior e ele não está preparado para isso. Então, a gente também tem percebido isso aí dentro dos clientes que chegam para a gente, né, Mário? Pedindo consultoria, o que pode ser feito. E, em alguns casos, a gente virou para ele e falou assim que ele tem que repassar o tributo ali, o custo a mais que ele vai ter para o consumidor final. Teve um caso específico, até vai te contextualizar com. Acho que você deve até chegar nesse tema também. O intermediário ele tem um problema sério, porque ele já não é pequeno demais, então a alíquota já começa a doer no bolso dele. Só que ele também não tem o volume necessário para fazer uma estruturação de Mais grande robusta. porte, mais robusta. Então, ele fica no limbo. Não, mas se eu fizer tudo assim certinho, é muito. Mas e se eu não fizer? Não, se eu não fizer, não tem como, porque a receita vai me pegar. Ah, não, mas se eu fizer vai ficar muito. Como que eu faço? Aí ele não tá nem lá nem cá. Aí fica difícil, né? Essa é uma situação bem complicada mesmo, muito complicada, porque o mega empresário, o mega investidor, ele não tem uma fazenda, ele não tem um prédio, ele tem um papel que ele leva de um lugar para o outro, né? Essa é a questão, assim, o cara que é mega, o mega empresário, ele tira o dinheiro dele de um lugar e coloca no outro, né? Ou ele sufoca, às vezes, levando prejuízo, abre lá uma filial, e aquela filial ela suporta prejuízos, né? E assim, ele suporta prejuízo porque ele tem uma grande estrutura, como você falou. Ele consegue manter, né? E aí, mas a gente tem a maior parte
A maior parte não é mega, a maior parte é classe média mesmo que seja classe média alta. Mas ele não é esse mega. Ele não tem esse suporte, né? Ele não pega as coisas dele, ele não pega um papel dele e leva para outro país e simplesmente, né? Ele não faz isso. Ele tem ali, de repente, sei lá, um comércio, um supermercado, ou uma fazenda, ou mexe com leite, sei lá, né? E ele não pode pegar essas coisas e colocar nas costas. Isso tá em algum lugar, né? Isso é físico. E, e aí a tributação vai sufocando, 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 sufocando até ele ficar com a corda no pescoço. É difícil ver o dinheiro. Olha, gente, ver o dinheiro sair do bolso para pagar um DARF. É complicado, É né? doído, é É doído. doído. Olha, é doído. Só quem já tá? pagou um DARF sabe, né? Meus amigos empreendedores, eu entendo vocês. Dói, dói. É doído, eu te entendo. Mas o que que eu diria, né, para essa pessoa, para esse empresário que está ali nesse limbo? Eu digo para ele, olha, você só pode conseguir tomar as melhores decisões fazendo contabilidade. Controlando, tendo controle, tendo o melhor controle possível do patrimônio. Entenderam? Do contrário, até porque se ele ficar sonegando muito, ele perde o controle, ele não sabe o que, que a operação dele é capaz. Sem contar que é igual você falou, né? Tá tudo interligado, E isso, né? Tá tudo além interligado. de que tá tudo Mais cedo ou mais tarde Entendeu? o leão chega. mais cedo ou mais tarde. Até vou contar uma historinha aqui para vocês. Fazer como fazem assim, ó. A gente tem tempo? Tem, vamos lá. Assim que eu comecei em 2012 trabalhar no escritório de contabilidade, na minha época, ainda era bloco de nota. Aquele bloquinho. Que depois que veio a nota fiscal eletrônica, quebrou muita gráfica, né? Muita gráfica quebrou com isso. E aí, o empresário fazia naquela época? Ele conseguia pegar um bloco, pegar dois blocos de papel, iguais, mesma numeração, fazia um que era o quente e o outro que era o frio. Então ele escrevia, tirava a nota, o cliente pedia a nota, ele escrevia aqui, tirava a nota no quente. Aí chegou num valor tal, que ele não queria mais pagar, ele pegava, que era o mesmo bloco, e escrevia, tirava a nota no bloco frio e dava a nota para o cliente. Só que ele mandava as vias para Cefaz, né? O quanto ele queria. Hoje, a nota fiscal eletrônica já não tem mais. É simplesmente impossível. Porque ele não tira mais a nota. Aquele papel, tanto que, assim, tecnicamente falando, quando você pega ali, você vê que está escrito DANF lá em cima. Não sei se vocês já repararam. É documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. A nota fiscal é aqueles códigos de barra lá. Então, automaticamente já vai para. Já comunica com os órgãos E até fiscalizadores, interessante você entendeu? contar essa história, porque assim, aí aquele empresário lá no passado, que fazia tudo certinho, que tirava a nota, concorria com esse que dava esse jeitinho aí, né? E aí acabava sendo desigual. Então agora também a nota eletrônica acaba nivelando um pouco mais, né? Para que todo mundo Não, fique na mesma agora linha ali. já tem o CPF, já tem os produtos na nota. Já tem o CPF. Já vende. Inclusive, isso aí pega muita gente no imposto de renda, viu? A pessoa gasta. Gasta mais do que ganha, né? Gasta 15 mil Como? no cartão e fala que ganha 2 mil por mês, né? Então ali já tem o CPF, tem os produtos. Aqui, então, assim, ó, é a comunicação, na hora que a pessoa emite a nota, todo o sistema, todo o software aí de emissão de nota, ele é ligado com
os órgãos fiscalizadores, tá? Estado, União, municípios. Então, assim, emitiu a nota, já comunica já. Então, o governo já está sabendo, né? E aí, o que que esse empresário vai ter que fazer? Lembra uma vez que a gente estava lá ele, lá no banheiro da academia? Piada interna Tô agora, fora, né? tô fora. A gente encontrou lá Ele. lá no banheiro da academia e estava batendo um papo sobre os índices de liquidez, o Sim, índice, né, composição do endividamento. Então, assim, lembro por exemplo, demais. agora o empresário que está nesse limbo, mais do que nunca, ele precisa desses índices Precisa. para ele saber quanto que a operação dele suporta em um ano, para ele ver o endividamento dele como que tá, entendeu? Tem que se preocupar não só com a contabilidade fiscal, mas com a contabilidade gerencial também, né? Isso. Trazer isso pro Análise, né? Pegar um balancete, analisar, sentar junto com o contador, analisar o balancete, né? Que a gente bateu esse papo aí, que eu até falei assim, "Pô, mas como é que você sabe disso, né? Fazendo até Eu tava menosprezando, né? não, eu tô até fazendo porque assim, isso é coisa rara, né? Então, assim, como vocês mexem com investimentos, aí o Mário pegou e me falou, né? Ele falou assim pra mim, ó, Dani, ele falou, não, é porque pra eu poder investir e tal, então eu tenho que analisar a empresa, né? Pegar as empresas dos clientes, eu pego quando entra um cliente, e daí foi que eu também passei a investir com vocês, eu não sei se é... Pode falar Pode também, né? falar, claro. E Né? aí A gente não falou aqui na apresentação, mas é isso E aí. aí eu passei a investir com Cliente também. É nosso cliente, exatamente, justamente por isso. Cliente da empresa. Ele entende a parte tributária, a gente entende a parte de investimentos. E assim, como o Mário falou sobre essa questão dos índices, né? De olhar a liquidez da empresa, liquidez seca, corrente, imediata, olhar ali para olhar como que está a rentabilidade A saúde dessa da empresa, empresa. olhar a saúde financeira e econômica da empresa, tá? Então, assim, isso me fez até investir com vocês. E me surpreendeu. Eu até falei assim, mas como é que você sabe disso, né? Isso não é coisa que todo mundo sabe. Geralmente é só pagar a guia e deixa pra lá, né? Naquela época eu estava estudando para o CNPI. CNPI é uma prova, na verdade são 3 provas, que você precisa para poder exercer a atividade de analista. Hoje eu não exerço a atividade de analista, eu sou gestor. Mas eu também tenho todas as certificações lá de analista. Analista técnico e fundamentalista. É uma prova bem pesada. Aí na época eu estava estudando justamente para essa prova. A gente bateu o papo ali e tal. Esse conteúdo estava quente na memória. Mas isso Ainda aí- tá. Aí, ó, pessoal, tá vendo? Tem que investir com quem sabe do que tá fazendo, ó. Tá vendo aí? Ô, Hausley, mas sabe o que que acontece? Por exemplo, na renda variável, quando o cliente vai investir em ações, ele, na verdade, ele precisa saber o básico para analisar uma empresa. Então, às vezes, né, é isso que a gente mostra ali para ele com análises da empresa, do setor que ele está pensando em investir e tal. Então, a gente entra com essas análises aí também. Então, tem que saber um Aí pouquinho. você vê, então, como é que a importância desse cliente que tá esse cliente, ó. Esse futuro cliente que tá ali no limbo, que nem é. Ele nem é pobre, que não tem nada, nem é milionário, que tem tudo. Ele tá ali nesse sufoco. Se ele fizer essas análises, vocês percebem que essa mesma análise que a gente faz para investir, esse empreendedor, ele pode ter essas informações também. Só que na maior parte das vezes Exatamente. esse cara tá desassistido. Ele está É desassistido. esse que é o Na grande maior problema. parte das vezes. A gente tem uma realidade que é a seguinte. Quando se fala em contabilidade, todo mundo tem em mente imposto. Imposto. É. Imposto. Ou eu fui demitido, trabalho não sei quanto tempo, quanto é que vai dar minha rescisão? Né? E contabilidade, ela é mais do que isso. A contabilidade, ela é um sistema de informação muito complexo, né? Ele é um sistema de informação que capacita
a pessoa a pegar essas informações e tomar decisões, mas a pessoa não vai tomar uma decisão baseada naquilo que ela acha ou naquilo que ela sente. Ela vai tomar decisão com base em informações confiáveis. Exatamente. Nos investimentos, a gente chama isso daí da análise fundamentalista. Então, quando você vai analisar uma empresa em renda variável, tem duas maneiras. Tem a análise fundamentalista e a técnica. A técnica é aquela que você só olha gráfico ali, o que vai subir, o que vai cair. E aí as pessoas, geralmente, elas querem escolher empresas olhando só para esse lado. Mas a gente olha mais para o lado fundamentalista, porque tem que ter um fundamento. Analisa a empresa mesmo, Exatamente, né? tem que analisar a empresa, ver os números, ver o endividamento. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Pois é, fluxo de caixa. Gente, Lucro é fluxo importante, mas o fluxo de caixa, às vezes é até mais. Nossa, Exatamente. fluxo de caixa, ele é o coração. Ele é o coração. O fluxo, você fazer um fluxo de caixa bem feito, fazer uma análise da composição do endividamento muito bem feita, o giro do estoque, ver como que o seu estoque está girando. Isso daí isso é importantíssimo. Isso é importante mais. Pegou o assunto, virou todo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é isso que você vem falando, da contabilidade gerencial, de ter o contador como um parceiro para o seu negócio, e não o cara que vai fazer você pagar menos tributo somente. É claro que você vai indicar ali para ele, né, ferramentas legais que às vezes pode melhorar ali a parte de tributos dele. Mas é muito mais do que isso, né? Porque tem a tomada de decisão também, que vai depender dos números. Sem saber os números, como que você vai tomar a decisão? E aqueles números falam, né? Exatamente. Os números falam, eu costumo dizer isso, assim, olha, os números falam. Me deixa analisar a empresa que eu vou te falar, os números vão falar comigo. Exatamente. É por aí. Estamos caminhando aqui para o final. Esse bate-papo tá muito bom. Mas já, que isso. Né? Tem que chamar para vir de novo. Tem tanta coisa ainda pra gente bater papo ainda, né? Ainda mais você que é professor, né? Tem uma maneira didática de explicar e tal. Então a gente vai explorar isso aí muito ainda ao longo do tempo. Mas eu queria já te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Deixar as portas abertas aqui na Daport Academy. É um projeto voltado para a educação mesmo. O foco é levar a educação financeira, né, para todas as pessoas e de uma maneira simples e que a pessoa consegue entender, né? Porque às vezes a gente, até no nosso nicho de investimento, as pessoas falam assim: ah, eu gosto de conversar com você porque você não fala o economês. Se for preciso, a gente fala, né? Quando tá falando ali com outro profissional e tal, mas a gente gosta de traduzir e falar de uma maneira que o pessoal entende. E acho que você fez muito bem esse papel. Muito obrigado. Parabéns, viu? Mário, quer fazer suas considerações também? Acho que a gente passou por vários temas, né? Alguns nem estavam no planejado, no escopo, digamos assim, né? Foi fluindo. Mas foi aqui, bacana. foi. Já conheço o House, ele tem uns bons anos aí, uns 6, 7 anos por aí. E a gente, tirando as conversas no banheiro que ele falou aí, mas realmente a gente falou desses temas naquela época e realmente foi uma conversa bastante agradável, né? A gente tocou desde as regras que vão entrar no ano que vem, no imposto que será declarado em 27, né? Tomando esse cuidado, a isenção até os 5 mil reais, o imposto sobre a super renda ali e outros temas também. Então, foi bem produtivo. Foi bem legal. Eu já aproveito para te convidar lá, quando for a época do imposto de renda, né? Pra você explicar pro pessoal como é que faz a declaração do imposto de renda, uma coisinha mais prática, talvez. Aí fica esse convite aí pro começo do ano a gente fazer esse vídeo também. House, então, suas considerações finais também pra gente encerrar. Bom, também eu agradeço, tá? Fiquei muito honrado de participar aqui desse podcast, bater um papo aqui, ambiente muito agradável, essa conversa também que fluiu de forma bem, a gente traçou uma coisa aqui, mas eu acho que foi muito mais enriquecedor também, né? E quando tiver aí quando chegar mais próximo a gente faz, né? Fazer coisa bem prática também, né? Mostrar e tal.
digamos assim, vamos abrir o livro, abrir o livro secreto, né? E tamo aí, tá? E tem a Citacom, né? Meu escritório também. Ah, eu ia te falar. Fala aí suas redes Exato. sociais pro pessoal. Tenho lá a Citacom, a gente tem um escritório de contabilidade. Tem eu, minha sócia, Gisela, né? A gente faz a gente trabalha aí dessa forma personalíssima, com essas análises, com essas informações. E quem quiser, vai lá, traz a gente lá, Citacom. Minha rede social aí, Housley também, me encontra, né? Da forma didática também de ensinar o... Tem uma forma didática de ensinar o nome, mas fica aqui só nos bastidores. Depois a gente volta para contar para vocês aí como que é isso essa aí. forma didática no futuro a gente Valeu, traz. então, e muito obrigado, tá? Então, Obrigado. obrigada. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Sigam nossos canais. Se você ainda não segue aqui, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.